Deus é bom, amém? Assim como Larissa já falou, né? Que durante estes dias estaremos tendo um período de aula demonstrativa durante o mês de agosto. E hoje, um dia muito importante, que nós vamos ter a aula demonstrativa sobre vida de prosperidade. Amém? Eu costumo dizer que a vida com Deus é uma vida de transformação. Amém? Onde coisas que estavam boas em nossa vida podem melhorar. Amém? Se estava bom, tem que melhorar. Então eu creio que por mais que seja uma simples aula demonstrativa, eu creio mesmo no poder de Deus entrando em cena e milagres criativos acontecendo nesse lugar, milagre financeiro, o Espírito Santo indo de encontro às suas necessidades e suprindo cada uma delas. Amém? Aleluia! Quantos creem que Deus deseja, quer nos abençoar? Amém. Quantos? Eu ouvi poucas pessoas a falarem. Quantos? Quantos creem na bênção de Deus sobre as nossas vidas? Quantos creem que são abençoados, favorecidos, agraciados, supridos, amados? Amém? Isso é o que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Aleluia! E quando nós temos esse conhecimento a respeito da vontade de Deus sobre a nossa vida, nós não somente temos isso como conhecimento e acabamos vivendo e desfrutando daquilo que Deus tem para nós, amém? Porque afinal de contas não é só saber, mas é realmente poder desfrutar daquilo que nós sabemos que temos direito como filhos. Amém? E eu e você, sabendo daquilo que nosso Pai tem para nós, nós não só iremos simplesmente ficar com o conhecimento, mas uma palavra revelada, que é isso que é o rema, a palavra revelada, que gera em nós transformação, que dá resultados, que dá frutos. Amém? E não são frutos penosos. São frutos realmente que nos trazem alegria, que nos trazem satisfação, que conseguimos perceber que a nossa vida com Deus não é um peso, mas é um caminho prazeroso. A prosperidade, a vida de Deus fluindo por meio de nós. Né? Eu costumo dizer que muitas das vezes nós somos tendenciosos, a nossa mente é tendenciosa. Sempre que ouve a palavra prosperidade, associar ao dinheiro ou a bem material, não é isso? Só que não é só isso, isso faz parte. Mas é muito mais do que isso. Aliás, isso não é a prioridade, isto não é o principal. Na verdade, isto é a consequência de uma vida de obediência à palavra. Faz parte do pacote daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, Deus, Ele quer que sejamos abençoados em todas as áreas das nossas vidas. E Ele é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra. Todos nós sabemos isso, não é? E tudo que existe pertence a Ele. Assim como está em Salmos 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nele há, ou tudo que nele habita. Amém? Ageu 2:8, ele vai dizer que minha prata meu é o ouro. Né? Se você é filho ou se você é pai, sabendo que você é dono de uma grande herança, possui uma grande riqueza, o seu filho, ele tem plena certeza, tem plena convicção de que aquilo que é teu também lhe pertence. Ele não vai só simplesmente saber que o meu pai é dono de posses, mas ele vai querer também usufruir daquilo. Eu não acredito que eu, sendo mãe, estar a viver dentro de casa com meu filho sabendo que eu tenho um poder aquisitivo ou algum tipo de influência, e ele estiver precisando de alguma coisa ou precisando de alguma área, ele não vai recorrer a mim, tendo ele consciência de quais são os seus direitos como filho. Certo? Então, se Deus é o dono de tudo, como nos diz João 1:12, ele vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você crê nele? Amém. Você crê nele? E você acredita, você crê que você é filho? Amém? Se Deus é o nosso Pai, como filhos, temos o direito da sua herança. Em Romanos 8:17, ele vai dizer, e se nós somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém?
Agora, se eu sei que eu sou herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo, é necessário só saber e não usufruir das riquezas que eu sei que me pertencem ou dos benefícios que eu sei que me pertencem? Não, eu acredito que não. Certo? Você pensa comigo do mesmo jeito? Não é só o saber. É eu usufruir do meu direito de filho. Amém? Mas como podemos desfrutar da prosperidade que Deus tem para nós? Como podemos desfrutar dessa prosperidade? A resposta é simples, né? Que pela fé. A fé é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus para as nossas vidas. A fé é acreditar na palavra de Deus e agir de acordo com o que ela diz. É declarar que somos prósperos, porque Deus já nos deu o que precisamos pela graça. Portanto, Deus não é avarento, Deus nem sequer é mesquinho. Então, eu não sou próspera por aquilo que eu possuo. Não sou próspera por algo que ainda não se manifestou. Eu sou próspera porque a palavra diz isso ao meu respeito. Porque eu tenho a vida de Deus em mim. Então, independentemente daquilo que eu estou vivendo agora, o que eu estou declarando agora, e que ainda não venha a se manifestar, isso não vai fazer de mim uma próspera no futuro. Eu sou próspera hoje. Porque eu sou filha hoje, eu não serei filha amanhã. Eu sou filha hoje. Então, a vida de prosperidade, ela me pertence. Então, eu não sou próspera porque as coisas me definem. Eu sou próspera por Ele. Amém? Aleluia. É declarar que somos prósperos porque Deus diz que Ele já nos deu tudo que nós precisávamos. Já nos deu o que precisávamos pela graça, portanto, Deus não é avarento, nem sequer mesquinho, para Ele reter aquilo que Ele tem para nos abençoar. Ele não quer que vivamos na escassez, na falta e na miséria. Ele quer que vivamos na bênção, para que possamos também ser uma bênção para outros. Ele quer que sejamos um canal da sua generosidade e não um reservatório de ganância ou de reter à espera que alguma situação melhore para que nós possamos dar, ser generoso ou cumprir os princípios da sua palavra. Deixa eu dizer-vos uma coisa, meus irmãos. A melhor fase para você poder semear na sua vida é o momento em que as suas contas em casa não estiverem a bater certo. Essa é a melhor fase. Não é você ter para você poder liberar. É você liberar, mesmo que o cenário diga alguma coisa contrária. Porque você não é o que as circunstâncias dizem, o que você está vivendo hoje. Você é o que a palavra diz que você é. Próspero, abençoado. E a vida abundante é o seu estado natural. Então você não espera ter para dar. Não, você dá porque você entende a consciência de quem você é e o que a palavra diz ao teu respeito. E quando você semeia, mesmo que as contas em sua casa ou no seu trabalho as coisas não tiverem a bater certo, se prepare para viver o sobrenatural. E gere expectativa na sua semente. Não espere viver o sobrenatural sem antes ter uma atitude sobrenatural. Dar sem muitas das vezes o natural concordar, isso é uma atitude sobrenatural. E para quem tem atitude sobrenatural, com certeza pode esperar colher também no sobrenatural. E aí você vai se perguntar, mas como agora as contas não estavam a bater certo e agora deu para pagar isso, deu para pagar aquilo e ainda sobrou? Ei, é sobrenatural. Como eu disse para vocês, eu creio que não é só uma aula demonstrativa, mas é um dia na qual, onde você está a gerar expectativa, o Senhor vai suprir ela, mas milagres vão acontecer. Não é simplesmente uma palavra que foi estudada, uma aula que foi elaborada, mas é sobre uma palavra que eu tenho vida para falar sobre isso, porque eu vi Deus fazer no meio de nada. É você ofertar, é você dizimar, porque muitas das vezes você tem um boleto para pagar. E o boleto não está a condizer com aquilo que você tem na mão. E algo dentro de você começa a dizer, como vou fazer? Eu quero te convidar, saia do natural e entra para o sobrenatural.
Aquilo que você não pode fazer, entrega ao Senhor e confia nele. Esse é um dos princípios também da prosperidade. Confiar no Senhor e ser generoso. Mesmo quando o cenário pede para você reter, não retenha. Libera. Porque você é um canal que flui a bênção de Deus. E você é próspero não porque as contas estão batendo certo. Você é próspero porque você carrega a vida de Deus em você e por você decidiu pegar os princípios da palavra e praticar na sua vida. Como eu disse, não é só saber, mas é praticar. É você desafiar a situação, mesmo quando o cenário parece improvável. Eu digo uma coisa, esses são os melhores dias para você viver milagre. São os melhores dias para você ver Deus agir. É quando tudo diz que não e você lembra em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, obrigada. Eu não digo que vai suprir, eu sempre declaro, já supriu. Já supriu, é hoje, já supriu cada uma das minhas necessidades. É hoje. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Aleluia. É declarar que somos prósperos, que Deus já nos abençoou, né? Que nós fomos abençoados, que nós temos tudo o que nós precisamos. Não só por simplesmente uma fala, mas realmente porque isso é uma verdade que está vincada dentro de nós. Não é só falar por falar. É você saber que aquilo que você está a falar tem tanto poder ao ponto de manifestar aquilo que você está crendo. Abundância, fartura nos pertence. Deus quer que sejamos prósperos para sermos um canal para outros, como eu já havia dito. Ele não quer que sejamos um reservatório, também não quer que sejamos pessoas gananciosas, que queremos mais e mais e mais e não sabemos nem sequer o propósito daquilo que nós estamos querendo. Por que você quer enriquecer? Por que você quer tanto ter a abundância que você deseja? Não é só desejar, é saber o porquê que eu estou querendo. O porquê que eu estou a desejar. Qual é o fim proveitoso disso que eu estou querendo? Amém? Aleluia. Nós precisamos ofertar na vida das pessoas, fazendo o que a palavra de Deus diz, dizimando. O dizimar não é ofertar. O dizimar é dar de volta ao Senhor aquilo que Ele te confiou e tirar 10% daquilo que Ele te confiou e devolver a Ele. Quando você está a fazer isso, está a dizer, Pai, eu reconheço que isso que eu adquiri não foi na força do meu braço, não foi na minha busca, mas foi porque o Senhor me confiou. O dízimo tem um poder espiritual nas nossas finanças que se nós soubéssemos isso, nós não estaríamos negligenciando. Não estaríamos a negociar. Não é simplesmente o valor chegou, você paga a casa, paga as coisas e ali você depois vai dizer, agora deixa-me tirar o dízimo. Não. É a primícia. É a primeira coisa. Antes de você se sentar para fazer cálculos, para saber se o dinheiro vai chegar para pagar as contas, primeiro é o dízimo. E nem depois você vai entender como até conseguiu pagar os impostos. Vai sobrar! Vai sobrar! Quer você que trabalhe para outra, quer você que é empresário, eu quero dizer para você, coloque o dízimo como prioridade. E eu te desafio, você a viver o sobrenatural nas finanças. Eu te desafio. Você vai viver milagres criativos. Você vai ter ideias que você vai dizer, como eu pensei isso? Como isso veio da minha cabeça, não da tua cabeça? Já estava no coração de Deus. Mas porque você colocou o dízimo como prioridade, a palavra como prioridade, aquilo que está no coração de Deus a respeito de finanças, vai começar a fluir por meio de você. Aleluia! Aleluia! Deus é bom. Partindo do entendimento da palavra, conseguimos então entender o que a Bíblia vai dizer lá em 3 João, no verso 1 e no verso 2, como eu disse anteriormente. Quando nós ouvimos a palavra de prosperidade somos muito tendenciosos a associar simplesmente só com dinheiro, só com finanças. Mas não se resume só a isso. Aqui vemos alguém que capta a essência do coração de Deus
em desejar o nosso melhor. O nosso melhor, e podemos entender que prosperidade começa do lado de dentro. Jeremias 29, 11, ele vai dizer: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Em outras versões diz para vos dar o fim, ou para vos conduzir em prosperidade, ou para vos fazer prosperar no vosso caminho. Podemos entender que na perspectiva bíblica, que Deus anseia, nessa perspectiva bíblica, que Deus anseia pelo nosso melhor, pelo nosso bem-estar. No entanto, precisamos dar atenção no que Ele diz na sua palavra. 3 João 1:2 vai dizer, apóstolo Paulo vai dizer a Gaio, que era um homem muito generoso, ele vai dizer o seguinte: amado, em tudo desejo que prosperes. Apóstolo Paulo vai fazer votos a Gaio, que era um homem de negócio, um homem generoso, hospitaleiro, e ele vai dizer: eu desejo, faço votos, que você prospere e que tenhas saúde, assim como é próspera a tua alma. Você entende que prosperidade, antes de se manifestar do lado de fora, primeiro ela começa do lado de dentro, e uma das coisas é a renovação da mente, e você entender que você já é. Amém? Ele não vai dizer como vai ser próspero, não. Desejo que você prospere, assim como já é a sua alma. Ele não está a lançar para o futuro. Não está a dizer assim, já é. E muitas das vezes nós fizemos muitos planos, porque não, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, vou fazer isso, vou ofertar, vou dizimar, certo? Você não vai, se você não entender a sua natureza hoje. Você precisa entender o teu hoje. Quem você é hoje? O que está dentro de você? Para que amanhã você não desponte simplesmente errado por uma informação que ainda não se tornou verdade dentro de você. Senão daqui a pouco você começa a entender, você começa a falar que você é próspero. Chega a ter recursos nas tuas mãos, mas como um saco furado, você não entende do mesmo jeito que vem, é do mesmo jeito que vai. Porque você não entendeu ainda o que é realmente prosperidade. Não é só ter. Amém? É você entender que você é. Então aqui ele vai dizer: eu desejo a tua prosperidade assim como é próspera a tua alma. Em primeiro lugar, ele está a falar de prosperidade material e circunstancial. Amém? O dinheiro é bem-vindo. Amém? O dinheiro faz parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, bens materiais também fazem parte. Amém? Fazem parte daquilo que Deus tem para nós. A palavra grega usada aqui, eudo, ela durante muito tempo foi usada para desejar uma boa viagem, uma boa jornada. No entanto, naquela época, as pessoas não saíam simplesmente para fazer uma viagem de turismo ou uma viagem a passeio. Na maior parte dos tempos, eles viajavam empreitados de negócios ou alguns investimentos. Então, ao desejar uma boa jornada, a pessoa não só estava desejando segurança e proteção para o viajante, mas que ele fosse bem-sucedido nos seus negócios. A palavra eudu, ela ganha característica de prosperidade material e financeira. Amém? Em 1 Coríntios 16, quando Paulo vai falar sobre contribuição, ele vai dizer que cada um deve contribuir segundo o que está proposto em seu coração. Muitos já ouvimos essa palavra no momento de dizimar ou no momento de ofertar. Amém? Mas quantos têm o princípio ou a iniciativa de gerar expectativa na sua semente? Você sabia que você tem que gerar expectativa na sua semente? Porque essa passagem aqui não está a falar sobre dízimo, está a falar sobre semente. E vai dizer que cada um deve contribuir segundo o que está proposto em seu coração. Então você tem que gerar expectativas na tua semente. Ela tem que brotar.
ela tem que voltar para você. Você não pode só lançar a semente por lançar. Parte do entendimento primeiro da palavra, para que depois, quando você for lançar a sua semente, você gere expectativa naquela semente que você estiver depositando. Amém? Aleluia. A palavra ali usada, logo ela está a falar de prosperidade material e circunstancial. No entanto, ele estabelece uma condição. Ele diz, lá ainda em 3 João, e diz, eu desejo a tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Em outras palavras, prosperidade começa do lado de dentro. Quando João está escrevendo a Gaio, homem hospitaleiro, como eu já havia dito, alguém de uma alma muito generosa, subentende-se que ele está dizendo, eu te desejo muita prosperidade do lado de fora, assim como você já é próspero do lado de dentro. Assim como você já é próspero do lado de dentro. O que nós vimos aqui, como princípio bíblico, é que prosperidade não apenas começa do lado de dentro, antes do que de fora. Como aquilo que se deseja do lado de fora, deveria ser sempre proporcional e não maior do que nós temos do lado de dentro. Prosperidade interior deveria fundamentar todo o conceito de prosperidade daquilo que falamos do lado de fora. No entanto, a nossa mentalidade às vezes foca mais nas coisas de fora, nas circunstâncias, nos problemas à nossa volta, sem entendermos a condição do nosso lado interior. Então, definimos muito aquilo que somos em função daquilo que possuímos. Porque não entendemos que nós já somos prósperos, que nós já somos abençoados. E nós temos alguns exemplos bíblicos de pessoas que prosperaram do lado de fora, mas porque não tinham a devida prosperidade interior, ou não entenderam a sua prosperidade do lado interior, acabaram entrando em um lugar de fracasso. Ao invés de sucesso, temos o exemplo do rei Uzias. A Bíblia fala que ele buscou o Senhor Deus, e enquanto buscou, o Senhor Deus o fez prosperar. Lá em 2 Crônicas 26, nos relata que, havendo se tornado forte, havendo prosperado, exaltou-se o seu coração. Isso é uma pessoa que ainda não entendeu sobre prosperidade. E muitas das vezes, dependendo do contexto em que nós vimos ou crescemos, se crescemos com muita dificuldade financeira, vamos dizer assim, ou muita escassez, quando nós crescemos e começamos a ter acesso ao poder ou acesso às finanças, se nós não temos o fundamento da palavra, somos fáceis a se corromper. Porque nós então começamos a determinar o poder, o nosso bem-estar, o nosso valor em função daquilo que possuímos. Quando não deveria ser assim. A gente vê nesse contexto do rei Uzias. Enquanto ele buscava o Senhor Deus, ele o fez prosperar. A minha, a sua prosperidade está no Senhor. A Bíblia ainda é clara a dizer que buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. É uma vida completa no Senhor, mas colocando Ele em primeiro lugar. Não é sobre primeiro adquirir as riquezas, primeiro adquirir as posses, primeiro dominar as coisas e depois buscar o Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar. Uma mente renovada pela palavra. Uma mente, uma pessoa que entende quem é pela palavra, não se corrompe por mais poder financeiro que tenha. Por isso é que a gente tem que se expor à palavra e deixar que ela dita as regras das nossas vidas. Amém? Aleluia. Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo, no versículo 6, no verso 9, ele vai dizer: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. No verso 10, que é uma passagem que nós conhecemos muito, mas que algumas vezes nós invertemos a ordem e acabamos tratando o dinheiro como se ele fosse maldição. Não é, porque o dinheiro é uma bênção. No versículo 10 ele vai dizer o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor
ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna seu senhor e não teu servo. Você foi chamado para dominar sobre o dinheiro. Não ele governar sobre você. O dinheiro tem que te servir. O dinheiro, eu costumo dizer assim, o dinheiro, ele traz consigo uma influência poderosa. Que se você não tem cuidado, ele te domina. O dinheiro, eu vou dizer, ele mexe com o ser espiritual do homem. Se você não tem a palavra vincada em você, se você não tem a verdade estabelecida dentro de você, facilmente, sem você se aperceber, estará sendo conduzido pelo poder que existe nas finanças. E é uma questão de tempo. E assim como ele vai dizer. E por isso, muitos apostataram da fé. Muitos negociam. Negocia por quê? Porque a palavra não inculcou. Porque quando a palavra dita as regras da sua vida, você não vai se corromper. Quando você entende que é prazer e desejo e vontade de Deus te abençoar, porque essa é a sua realidade, não é o dinheiro que vai determinar as regras da tua vida. O anseio de prosperidade externa, sem prosperidade interna, pode levar as pessoas à ruína. Não falo a respeito de contentamento. Com certeza, todos nós desejamos o melhor. Você não tem que se contentar se alguma coisa não estiver bem. Você tem que crer que aquilo melhore. E você vai ter ação correspondente daquilo que você está crendo. Certo? Mas, contudo, tendo na sua mente que não é o dinheiro que vai determinar as coisas na tua vida. Não é o dinheiro que vai determinar se você vai fazer mais horas extras ou não. Não é o dinheiro. Eu costumo dizer assim, muitas das vezes, eu já trabalhei para outrem e eu falo por experiência própria. As empresas, principalmente cá em Portugal, tu tens a sua hora normal. Só que eles também te propõem a fazer horas extras para você poder receber mais. Certo? Só que muitas das vezes, os horários que eles estão a pedir para que você faça o extra, é um horário em que você tem culto na sua igreja local. É um horário que você devia estar se matricular para fazer o rema. E você, por ainda não renovar a sua mente com a palavra, não entender que você já é próspero, não porque o patrão vai dar para você horas extras ou porque vai pedir para você fazer algo a mais e te pagar, você acaba negociando. E aí você começa a negociar, um dia após o outro. E aí, cadê a prosperidade se manifestando? Você não entendeu que você é próspero. Então, é como se você tivesse a correr atrás das bênçãos. A ordem está invertida. Essas bênçãos têm que seguir você. Você tem que ser um ímã de prosperidade. Um ímã de recursos naturais. Um ímã do favor e da graça de Deus sobre a tua vida. Dinheiro tem que te perseguir. Os bens têm que te perseguir. A promoção no trabalho tem que vir porque você é favorecido, abençoado por Deus. Não porque o patrão te apresentou uma proposta e você acabou aceitando. É porque você entende quem você é. E quando você entende quem você é, você se posiciona. Então eu falo de algo que eu já passei. Era negociação de horas extras o tempo todo. Entrava às 5:30 da manhã. Então eu vou dizer para vocês, quando eu saí da Angola, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu costumo dizer assim, hoje quem vê, tem empresa, tem as coisas, então é muito, se calhar, muito tendencioso a dizer, não, já tem, é isso e aquilo. Não, é verdade. Quando eu vim da Angola, eu vim com uma palavra. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu te abençoarei. Quando eu cheguei aqui, toda vez que eu me deparasse com dificuldade, eu disse, eu não vim pela minha cabeça. Eu vim porque eu sou abençoado e você me deu uma palavra. E ela vai ter que se manifestar. Eu vim com uma moeda de 50 cêntimos que só dava para abrir o carro do Continente, minha gente. Vocês entendem? Eu vim com uma moeda de plástico de 50 cêntimos que só dava para abrir o carrinho do Continente. Vim, fiquei em casa de um parente e pronto. Só que teve um dia, eu me levantei com uma indignação. Eu disse, ai meu Deus, eu vim com uma palavra. Isso tem que acontecer.
Eu não estou a falar daquilo que eu deixei lá, o que deixei lá foi lá atrás. Agora eu quero viver o novo no Senhor. Eu quero o que é meu como filha. Porque no meu desejo, na minha vontade, da minha cabeça, eu não vinha. Eu sempre tive um país no meu coração. Mas a prova o Senhor me manda para aqui. E eu disse, eu vou. Eu vou. Então, quando eu cheguei cá, há uns anos atrás, eu comecei a trabalhar, também recebia o ordenado mínimo. Eu quero dizer para vocês, quando você entende quem você é, o seu estado atual não define o teu futuro. Não vai definir o teu futuro. Eu lavava um banheiro declarando a palavra. Eu dizia, não, eu sou pós-graduada, fiz mestrado. Eu não aceito, porque não, porque os estrangeiros em Portugal têm que trocar o documento e tudo mais. Eu disse, pronto, eu não vou trocar nenhum documento, não vou perder tempo, mas algo vai acontecer. Nisso tudo já estava no primeiro ano do Rema. E eu estou dizendo para você, essa palavra revelada, ela gera resultado. Quando você pega ela e decide correr com ela, ela gera resultado. Eu saía às 5:30 da manhã, eu me recusava ao cansaço, sabia? Eu saía do trabalho 7h20, 7:30. E eu vinha diretamente para aqui. Quando eu chegava nessa cadeira, eu dizia, eu vou colher o resultado desses 2 anos de Rema. Depois dessa escola, a coisa não pode permanecer a mesma coisa. Hoje eu não trabalho para ontem, para honra e glória de Deus. Só que também não é uma empresa que só tem um título e não está a fazer nada. É uma empresa que está viva, que está em movimento. E para a honra e glória de Deus, e está a prosperar. E hoje não só está aqui, ela está crescendo. Mas ela está num outro país e está se desenvolvendo. Funciona. Enquanto você não entender que não é sobre o que você tem, mas é sobre Ele, a gente vai continuar no mesmo lugar. Precisa entender que a prosperidade não é sobre aquilo que você tem, mas é sobre a vida de Deus em você. E é você pegar essa palavra, correr com ela. Você não é rico ou próspero porque teu pai e tua mãe é o senhor fulano, não. Eu não vou simplesmente viver o legado dos meus pais. Se ela foi uma boa contabilista, glória a Deus. Mas o que eu estou a construir hoje é fruto da palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra revelada que gera transformação, que gera mudança e traz resultado. Amém? Então você precisa saber quais são os seus direitos de filho. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos permitir sermos guiados pelos princípios e valores da palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, decisão de como viveremos do lado de fora dessa prosperidade interior que tem norteado homens de Deus, como Daniel, que não deixou de orar, que não deixou de buscar quando houve uma punição do lado de fora. Homens que entendem que prosperidade interior era mais importante que a prosperidade exterior. Homens como amigos de Daniel, Ananias, Misaque, Sadraque, que tinham dentro de si valores que norteavam suas vidas, que não se curvaram diante de uma estátua. Pessoas que entendiam que a abundância era o seu estado natural. No dia que o seu trabalho falhar com você, no dia que o seu negócio falhar com você, Deus continuará no seu trono. Deus continuará sendo o mesmo. Então, a sua alegria ou o seu estado não pode depender dos seus recursos. Você não é porque você tem, você é. E as coisas vão se manifestando. Você não pode começar a negociar as coisas porque o sistema europeu trabalha de um jeito. Não faça isso. Você pode até achar que 1 mês, 2 meses, pode não surtir tanto efeito. Mas lá na frente, você vai ver que fez toda a diferença. Faz toda a diferença. Não negocie. Então,
Quando você desejar prosperar, existem os princípios da prosperidade. Quando você deseja que a prosperidade se manifeste na tua vida, uma das coisas que você tem que pôr na tua cabeça é para toda boa obra e generosidade. Para toda boa obra e generosidade. Eu não estou a falar que você tem que dar para todo mundo. Não, você vai ser guiado pelo Espírito. Só que você vai entender que você não dá porque as contas em casa estão a bater certo. Não, é nesse momento que multiplicação vai acontecer. Gente, é bíblico orar por dinheiro. É bíblico orar por finanças. Mas quando ela se manifestar, não esqueça de onde ela veio. Não esqueça quem é o teu provedor. É o que eu falei agora, o seu trabalho vai falhar com você. Mas Deus continuará no seu trono. Então, por que negociar os princípios? Não negocie. Outra coisa, não ande e não se vista conforme o estado que você está hoje. Você pode até ter poucas roupas em casa, mas passa bem elas. Quando for sair para a rua, põe a camisa para dentro. Se tiver que pôr cinto, põe cinto. Se tiver que pôr sapato ao invés de tênis, põe sapato ao invés de tênis. Tenha uma atitude de fé. Se comporta como você já é. Porque dinheiro nunca foi problema para Deus. Recursos nunca foi problema para Ele. A paz de Deus para reinar na sua casa, para reinar no seu lar, nunca foi problema para Ele. Isso faz parte do pacote da prosperidade. Vida abundante, saúde plena. Você é um ser trino, espírito, alma e corpo. Você tem que ser próspero em todas essas áreas. Você não foi chamado para andar deficiente. Não. Você foi chamado para ser completo nele. Nele. E não são os recursos que te vão definir. Não são as coisas que te vão definir. Você não vai se olhar menos ou inferior a outrem porque hoje você está desempregado ou porque a tua conta bancária hoje o saldo não está positivo. Meu amigo, olhe para essa conta bancária negativa, comece a dançar. Diga, eu sou próspero, eu sou abençoado, as minhas necessidades estão supridas. Não faz planos com o homem falha, mas Deus nunca vai falhar com você. Nunca. E não coloque a tua confiança na instabilidade desse mundo. Coloque sempre a tua confiança no Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele não vai falhar com você. Essa palavra traz a existência de coisas que não existem. Essa palavra paga conta. Essa palavra paga imposto. Eu estou falando para vocês. Essa palavra paga IVA. Essa palavra paga dívida. Essa palavra paga boleto. Paga fatura de água. Paga fatura de luz. Essa palavra paga aluguel de casa. Paga sim. Quem disse que não paga? Ela paga se tornando revelação na tua vida. Ela paga. Então, às vezes, você fica tentando procurar formas de conseguir recursos para poder pagar as contas. Não. Pega a palavra e deixa Deus se mover por você. Quando você já fez tudo e não sabe mais o que fazer, é hora de você levantar os braços e dizer, eu te rendo graças. Porque está escrito que o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é só de recurso. Sabedoria. Saber administrar as tuas finanças. Um dos princípios para uma vida de prosperidade. Você tem que ser um bom administrador daquilo que o Senhor te confia. Quando você se torna um bom administrador e não trata o dinheiro de forma leviana, o Senhor vai começar a multiplicar as tuas finanças. Nem você vai começar a entender por quê? Porque você entendeu que o dinheiro não pode gerar em você empolgação, nem muito menos mexer com o teu estado emocional. Mas você vai olhar para o dinheiro e vai dizer, você está aí para me servir. Então você pega ele, consagre ao Senhor. Ei, Pai, tirei o dízimo, mas o que eu tenho aqui na minha mão, as contas são essas, eu te entrego a ti, consagro, porque eu sei que nada me falta, que nada vai faltar. Obrigada porque o Senhor é o meu pastor e eu sou suprida em todas as áreas da minha vida. Ei, dinheiro é energia celestial e eu e você decidimos nos conectar com as coisas celestiais. Então nós tomamos posse do tesouro do céu e atraímos aqui na terra para aquilo que nós precisamos. Você tem que ter poder sobre as finanças. Você não pode ter medo de falar de dinheiro.
Sabe, eu poderia aqui estar a te empolgar, dizer, não, faz isso, faz aquilo, não. Mas eu acredito que é para a gente ser conduzido a um equilíbrio. Porque sempre que se vai falar de prosperidade ou de dinheiro, nós chegamos no extremo. Até parece que estamos a viver uma invenção, né? Ou queremos contar uma história. Não, nós estamos a falar de uma realidade. De uma vida diária que acontece. De que quando as contas chegam, mexem sim conosco, não vamos dizer que não. Mexem. E muitas das vezes, até se a gente não tem a palavra e não tem o Senhor dentro de nós, acaba criando contendas dentro de casa. E aonde há contendas, bênçãos não se manifestam. A via tem que estar aberta para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre nós. Eu vou dar um exemplo de Malaquias 3, quando ele vai dizer que trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa, a casa do Senhor. Cuidar das coisas da igreja local. Mas ele vai dizer a seguir, olha aqui Deus poderoso, e fazer prova de mim. Faça prova de mim. Se eu não vos abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vós uma bênção e tanta de maior abastança. Transbordarás para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para todo lugar. E você será bem sucedido em tudo quanto você fizer. Então dinheiro não pode ser, ou a palavra prosperidade não pode ser algo penoso ou pesado para nós podermos falar. Eu não estou a falar de viver uma vida de aparência onde você quer fazer algo que vai além das suas capacidades. Não estou a falar de você olhar para a palavra e entender que ela rompe as suas limitações. É disso que eu estou a falar. De você administrar, mas confiar na palavra. Porque ela rompe barreiras. Ela rompe limitações. Você pode não entender como você tem se mantido, mas eu sei, é o Senhor. E Ele ainda tem muito mais para fazer. Ele não te chamou para andar na miséria. Miséria, doença, praga, essas coisas, é maldição da lei. E Cristo já se fez maldito em nosso lugar. Não é para eu e você andarmos a mendigar. Chegar em algum lado que você queira desfrutar de alguma coisa, começar a pensar, tenho isso na mão, não consigo levar. Ei, se revolta. Diga, eu quero o que é meu como filha. Ei, Espírito Santo, me fale o que eu não estou fazendo. O que eu não estou fazendo para que eu possa fazer? Ou o que eu estou fazendo de errado que eu devo parar? Me fala para que a via possa estar desobstruída. E para que o fluir de Deus, assim como eu sou um canal, possa operar na minha vida. E eu possa desfrutar do melhor desta terra, porque Ele vai dizer, se me ouvirdes. Foi como eu falei, não é só ouvir. Porque Ele a seguir vai dizer, e me obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Comerás o melhor desta terra. Você está a ouvir? Tinha ouvido a palavra do Senhor? E a outra pergunta é, você tem obedecido ela? Você tem obedecido ela na totalidade? No dizimar? Os aleluias diminuíram. No ofertar? Andar em paz com todos? Estar o teu coração livre, porque é uma terra fértil para que as bênçãos possam fluir? É muito importante, gente. Porque tem coisas que deixam o canal obstruído. E até a bênção vem, está pronta no reino do Espírito. Mas chega ali e encontra a barreira. Encontra a barreira. Nós temos que tirar tudo que impede o agir de Deus nas nossas vidas. Faça o que é simples e deixa que o extraordinário Deus vai fazer. Como eu disse no começo, tenha uma atitude sobrenatural. Obedecer quando tudo diz que não. E deixa Deus se mover no sobrenatural. Eu te desafio, eu duvido te dizer que Deus não vai fazer. Eu estou aqui para te dizer que Deus faz. No meio do nada, Ele cria. Se você confiar tão somente na sua palavra, se você acreditar tão somente na sua palavra, Ele certamente fará acontecer e vai manifestar aquilo que você estiver crendo, aquilo que você tiver a desejar. Só não negocie princípios e não se permita ser dominado, governado pelo dinheiro. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Eu ia pedir para começar a se colocar em pé. Glória a Deus. Se puder. Sim, a aula pode. Amém. Sim, começarem a colocar-se em pé, se favor. Se puderem ficar em pé.
Deus e a sua palavra são... O louvor pode vir, por favor? Ou o louvor não pode? Amém, o louvor. Eu não uso ele. Amém. Glória a Deus. Isso é uma aula, não é um culto. Amém? Amém. Aleluia. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Pega essa palavra. Corre com essa palavra. Não se permita estar na miséria, estar na escassez. Não se permita estar na falta, porque Deus não tem isso para você. A vida com Deus só tem 2 métodos. Vida eterna e vida abundante. Vida eterna é quando a gente passar desse lado para outro. Vida abundante a gente desfruta enquanto está aqui na terra. E você, como filho, tem que desfrutar daquilo que é teu. Sabe, quando você estiver nos teus momentos com o Senhor, quando você estiver na meditação da palavra, eu te desafio você a começar a orar. Pai, me dê milagres criativos, me dê ideias criativas. Eu oro para que o poder criativo de Deus toque nas minhas finanças e multiplicação comece a brotar. Algo vai acontecer. Eu tenho certeza que algo vai acontecer. Você vai viver um rompimento financeiro. Em o nome de Jesus. Porque funciona. Essa palavra, uma vez liberada, ela dá fruto. Ela dá resultado. Ela dá. Porque o mesmo Deus que cura, Ele também quer te prosperar. Ele também deseja te prosperar. Ele quer que você seja próspero, assim como já é a tua alma. Que você libere aquilo que está dentro de você. A natureza que está dentro de você. Aquilo que Ele lhe chamou e lhe criou para ser. Então, essa palavra revelada após chegar, ela não é só uma informação que te deixa pacífico, mas é algo que te provoca, como uma avalanche, você a dar pulos mais altos em Deus. E é onde muitos começam a testemunhar, é um divisor de água. É uma transformação, porque realmente gera transformação, gera mudança. Ela dá resultado quando você e eu decidimos pegar e correr com ela. Essa palavra, ela dá fruto. Amém? E lembre-se, você não é o que o seu estado natural está hoje. Você é próspero, abençoado, porque a palavra diz a seu respeito. Você não vai ser, você é. Eleve as suas expectativas a respeito do que a palavra diz a teu respeito. E aquilo que a palavra diz a teu respeito vai se manifestar. Vai se manifestar. Aleluia. Todos os dias, anda e viva de forma sobrenatural. Quando for fazer um pagamento, faça de forma sobrenatural. Quando for ofertar, oferta de forma sobrenatural. Ah, não, mas está acontecendo na vida do fulano, na minha vida, e vai ter que acontecer na tua também. O que o fulano está fazendo que eu não estou fazendo? Pega a palavra, olha a palavra. Deixa a vida do fulano em paz. Simplesmente olha para a tua vida, olha para a palavra e crê que Deus não faz acepção de pessoas e que as mãos dele não estão encolhidas para que ele não te possa abençoar. Ele tem planos de paz para você. Para te fazer prosperar, para te fazer avançar, para te fazer ser frutífero. E em tudo quanto as tuas mãos tocar, prosperará. Aonde as plantas dos teus pés pisarem, você será bem sucedido. Porque você é abençoado, favorecido, agraciado com todas as sortes de bênção das regiões celestiais. Em o nome de Jesus. Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém.